Olá, nós somos a Boreal Mystic e as auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No episódio de hoje, nós estaremos com a Catarina, dos Mistérios de Catarina, em um bate-papo sobre tarô, radiestesia e como essas terapias impactam na nossa vida e que surge de dúvida. De repente é uma dúvida que as pessoas têm vergonha de perguntar, que acham besta. E a gente sabe... entendi. Nossa, e no tarô, na radiestesia, as pessoas têm muita dúvida. O tarô, por causa de todo aquele misticismo que tem, né? As pessoas falam, nossa, tarô, tem aquela coisa mística, tem aquela coisa da cartomante, aquela coisa bem fantasiada, né? Dos filmes hollywoodianos, que traz também aquela conotação negativa, né? Sim. E o tarô é uma bússola maravilhosa de autoconhecimento e de desenvolvimento, né? Eu falo que o tarô, ele foi o meu guia. Ele foi o meu guia realmente para minha jornada de despertar. Tá, tenho ali uma família, tenho mulheres na minha família que trazem esse conhecimento, então eu cresci com acesso às cartas desde muito nova. Que bom! Então, assim, nesse parâmetro tem essa parte positiva, né? Mas o conhecimento e o despertar que eu tive com as cartas foi completamente diferente das mulheres da minha família, porque elas usavam ali como um instrumento de trabalho. Eu usei ele também como uma forma de me conectar com o meu sagrado. Então, ali eu comecei a ver um tarô de uma forma completamente diferente, uma bússola que direciona todos os campos da nossa vida, né? O tarô é a razão, é a nossa intuição travestida de razão, que a gente consegue ver uma situação em que a gente usa muito a emoção e esquece de usar a intuição. Então, o tarô, ele vem nessa questão de realmente bússola, relógio, né? Mostrar, direcionar. Então, o tarô, ele é uma ferramenta maravilhosa. Tem o lado místico, lógico, tem, porque quando você se conecta, é uma coisa muito mais transcendental. Você sente, você começa a trabalhar com a sua faculdade mediúnica da clarividência, então você consegue enxergar mais coisa. Seu terceiro olho é muito mais dilatado, então você consegue ter percepção das coisas também. Mas, ele é uma ferramenta que ele é de muito fácil acesso para todos. É só você ter uma noção, uma sensibilidade de simbologia, que o tarô ele já te fala muita coisa. Ele te ensina muita coisa, né? Todo detalhe, todo desenho, todo arquétipo é maravilhoso e você pode usar ele para tudo. Para ritual, para arquétipo, para conexão com alguma coisa, com Deus, com panteão, com portal. Então, assim, que é o mental, o emocional, o racional e o espiritual. Então, assim, os quatro pilastras. Então, assim, você se conecta com a essência da nossa raiz. E geralmente é o que mais desequilibra, que é o nosso emocional e o nosso racional. Então, o tarô, ele te traz esse direcionamento. Então, assim, é incrível. E a radiestesia entra como mais uma ferramenta ali para o autodesenvolvimento, para o autocuidado, para poder fazer ali um despertar de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, porque também quando a gente fala despertar espiritual, a gente não pode esquecer de dizer que quando a gente desperta espiritualmente, o negócio faz assim, ó, blum. Tudo aquilo que você acreditava como verdade, ele começa a aparecer como mentira. Então você começa a se culpar. Meu Deus, será que é isso? Será que não é? Então, assim, isso é meu, isso não é. E aí a sombra, ela vem com muita força, ela vem com um instinto primitivo que a gente nunca sentiu, porque a gente começa a se conectar com a nossa raiz. Então, assim, o tarô e a radiestesia, ele ajuda nesse processo de autoconhecimento, trazendo mais leveza para esse pêndulo, né? A linha ficar cada vez mais tênue e mais tranquila. Você oscilar os dois lados da emoção, seja ele positivo ou negativo, mas de uma forma tranquila. Então, a radiestesia, ela ajuda realmente a você mapear o que você está sentindo, entende? Então, assim, a radiestesia e o tarô são dois instrumentos que conversam muito bem. E você comentou uma coisa que é bem interessante, assim, isso já vir de uma conexão familiar, uma tradição feminina da sua família. E normalmente a gente percebe que tem sempre uma pessoa ali que é vista com maus olhos porque lê carta, e você tem uma família que já tem essa percepção. Como é crescer e conviver com uma família que entende que isso é normal? Bom, é assim, por mais que a gente traga essa energia do tarô, né, da minha família, ela sempre veio com muito dogma e muita doutrina, trazendo uma vertente mais religiosa, certo? A minha ancestralidade, ela já vem de
eu sou a 13ª da família, a Alecarja. Então, assim, é uma tradição que vem de mãe para filha. E aí a gente começa pelo baralho cigano, que é o que traz a nossa ancestralidade, né? A nossa primeira ancestral, ela vem de Évora, e aí eles descem ali, fazem toda a caravana até a Turquia, cria laços ali e sobe de novo para a Europa. Então, é um conhecimento muito rico que eu tive o prazer de ter crescido nesse berço. Então, o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento para a família, porque na minha família acredito que a mulher ela tem que ter esse dote sagrado para poder conciliar seus filhos e o seu marido as melhores possibilidades, para que nenhuma porta se feche e para que a casa sempre prospere. Então, esse foi o ensinamento que foi passado pela minha família, né? Pelo baralho cigano, que foi onde começou a minha trajetória, que vem do berço. Então, como a minha família vem com esse berço cigano, se traz essa tradição, volta essa tradição e aí depois ela atravessa o oceano inteiro até o Brasil. Legal. E os homens da família, eles entendem bem como é esse poder e essa representatividade que a mulher tem nessa estrutura familiar? Então, como essa questão, na minha família, sim. Na parte, né, da família do meu pai, essa acredita que sim, que a mulher ela tem essa questão da intuição. A intuição da mulher, ela sempre vai ter um peso muito grande na decisão. Então, porque a mulher, ela sente, então os homens são educados a entender o que as mulheres sentem, né? O que elas sentem, ela vai mostrar um caminho onde, por mais que tenha as dificuldades, aquela intuição, aquela sensibilidade vai ajudar a fortalecer o caminhar do marido, dos filhos. Então, sim, a orientação se perdeu bastante, né, por conta da miscigenação de outras culturas, mas o foco principal é realmente esse. Então, assim, os homens da minha família, tem uns que pregam, tem uns que não, né, e a maioria família. É muito doido, porque eu venho de uma família onde eu sou a única mulher, depois da minha avó, e de parte de pai, né, que essa tradição ela é paterna. Então, vem a minha avó, depois nasci eu. Depois de quase 18 anos, depois de 18 anos nasce a minha sobrinha. Então, é uma geração toda masculina e aí vem uma mulher onde vai passar esse conhecimento, onde passa esse conhecimento do oráculo, né, do tarô, do baralho cigano, da origem, da família, da ancestralidade. E engraçado que eu repeti o mesmo ciclo do meu pai, né? Tive os 3 meninos, então se repete o ciclo. É uma coisa muito engraçada. E a minha avó tentou ter a menina, não veio a menina. E aí as cartas falou, depois que ela fez cirurgia e tudo mais, as cartas falaram pra ela, você vai ter uma menina, mas eu não posso ter filho, mas você vai ter uma filha mulher. E aí veio eu, né, do filho dela do meio. E é engraçado que repete o ciclo comigo, com os 3 filhos, então se mantém a origem e a tradição da família pelo DNA. Então, assim, é uma coisa muito legal sobre essa questão da ancestralidade. Eu fico muito feliz por ter nascido. Então, ter essa questão do tempo e ver o passado realmente como um abraço ancestral, como se fosse uma força para que você entrasse nas raízes da sua árvore sem medo das sombras, né? Sem medo daquilo que você vai encontrar. Então, assim, é bem legal essa questão da tradição ancestral que vem no baralho meu cigano, né? Que além de ter ali os meus seres, os meus mentores, eu falo, né, a galera de luz que me acompanha, vem também no berço ancestral das mulheres da minha família. É legal porque já te dá toda essa base, essa representatividade, a gente percebe que hoje em dia falta talvez um pouco de identificação com alguma raiz, né? Exatamente. Isso é um ponto onde a gente vê uma ferida muito grande, porque as pessoas, elas procuram algo, mas elas não sabem qual é essa pergunta, essa dúvida, né? Então fica essa questão presa. E isso corrói muito, porque acelera muito. E hoje a gente está numa era onde você deu um clique, você tem todas as informações, você tem de tudo, você tem uma cartela gigante, né? Gigante. Você vê ali várias pessoas, você vê vários tipos de conteúdo, você vê várias visões e aquilo vai te conturbando e você vai se afastando cada vez mais da sua verdade. Então, quando a gente se fecha, né? Quando a gente se fecha para dentro, a gente não expõe nada e a gente se isola do mundo, ali começa realmente o resgate ancestral. O que eu tô fazendo aqui? O que sou eu? E são geralmente os questionamentos que vêm
vem muito hoje em dia, principalmente na numerologia, que é onde as pessoas procuram mais o autoconhecimento, entender quais são os ciclos repetitivos, entender quais são as suas numerações através dos arcanos regentes, dos grandes arcanos. Então traz um simbolismo com várias culturas, porque a numerologia ela te dá uma abertura para várias egrégoras, para vários panteões, onde você começa a identificar aquilo que te liga. Então a numerologia ela é realmente a ramificação da árvore da luz, né? Nossa nave de luz, a Yggdrasil, a árvore da vida, tem tantas formas de falar sobre a árvore, né? Jurema, então assim, a árvore sagrada, né? Então é realmente a numerologia onde faz essa conexão com a ancestralidade. E é muito engraçado porque todas essas ferramentas, elas se ligam entre elas e aí forma aquele ciclo contínuo de evolução. Então ali você sempre vai achar alguma coisa, e é realmente isso. O tarô ele é uma ferramenta, a numerologia, a radiestesia, de você conseguir fazer uma análise com aquilo que você está aprendendo no momento. Então assim, você consegue fazer isso semanalmente, você consegue fazer isso mensalmente, ou até mesmo fazer uma tiragem grande para anual, preparar para o próximo ano. Então você consegue priorizar o tempo dentro daquilo que você precisa se conectar. Então assim, mas para isso, muitas das pessoas já vêm ali fechada há um tempo e já está procurando ali alguma coisa para se comunicar, se entender, se conectar de alguma forma. E essa questão de identificação, você percebe que tem um gênero, um sexo, uma faixa etária que está atravessando com mais ênfase esse período e esse ciclo de autoidentificação? Bom, tem mulheres, principalmente, porque a gente está passando por uma transição. Em 2012, a gente fecha um ciclo, a gente encerra um ciclo. De 2012, a gente entra no percurso apocalíptico, a gente passa por uma fase turbulenta. Guerra, crise econômica, doença, pandemia, a gente entra numa escala completamente apocalíptica, onde muitas pessoas vão e as pessoas que ficam, elas começam a se questionar. E esse público, ele vem muito voltado para o feminino. E o público masculino que vem, ele já vem realmente um pouco mais desconstruído, porque ele começa a entender que o machismo ele não é só para o feminino, mas também para ele, né? Então, geralmente o público que vem mais masculino vem justamente para essa desconstrução, para essa evolução realmente, porque ele entende a raiz, que aquela estrutura daquele sistema, daquela energia, ela machuca. Então a gente vê esse público masculino que já vem com essa desenvoltura, e o feminino, ele vem para todos os aspectos, para o primeiro passo, para a carreira, mulheres que estão ali perdidas em querer ser mãe ou não, mulheres que estão se descobrindo sexualmente, mulheres que estão se descobrindo profissionalmente e em todas as fases, porque a gente chegou ali no momento onde a gente tem a nossa liberdade. Hoje a gente sabe que a gente tem a nossa liberdade, hoje a gente pode falar, a gente pode ser, que a gente consegue sustentar essa verdade. Mas aí se pergunta, como eu vou conseguir me satisfazer e conseguir intercalar tudo isso em mim de uma forma saudável? Então, como que eu vou lidar com essa liberdade, né? Agora, com essa liberdade, quem eu sou? Foi muito tempo ceifado, desde muito pequena, né? A gente sempre aprendeu. E essa faixa etária, ela vem muito na galera, assim, de 1990, 1992, 1994, que transiciona a adolescência, e ao mesmo tempo que a gente coleciona papel de carta, a gente tem internet. Então, a gente tem ali a fusão do velho e do novo. Então, a gente vê a liberdade, a geração mais nova conseguiu essa liberdade trabalhando com as mulheres lá de trás, então tem essa interligação. As mulheres hoje em dia estão se tornando mais empoderadas, muito mais novas, mas tem uma fase que elas estão querendo manter essa energia e saber como lidar para aproveitar o máximo possível nessa transição, né? E se permitir, já que eu tenho essa liberdade, por que não? O que eu posso fazer? E aquilo que, vem o peso, que sobrecarrega, que é a culpa, como lidar com essa culpa, né? Como não me deixar consumir? Porque a mulher tem muito essa questão de, se eu consigo para uma forma mais natural, eu vou. Porque é realmente o chamado da mãe terra, da grande deusa, não tem como. Chega uma hora da mulher que a mulher fala, eu preciso ir, eu preciso saber, sente o chamado. É uma coisa muito doida, independente da área que ela for sentir esse chamado. Mas toda mulher sente esse chamado de se conectar de uma forma mais natural com a terra, de ver a terra de uma forma diferente. Chega um momento na vida da mulher que
transcende. E geralmente essa faixa etária bate muito nos 25, 30, 45 anos. É legal que essa geração ela tem a oportunidade de realmente descobrir, né? Porque enquanto as gerações anteriores viveram a imagem de uma mulher estereotipada baseada naquilo que vendia mais, que consumia mais e que atraía mais, hoje tem a oportunidade de escolher aquilo que agrada mais, aquilo que combina mais, aquilo que se conecta mais com o que ela mesma pensa. E essa vivência numa família que tem isso serve de bagagem para lidar com mulheres que vêm de uma família um pouco mais opressora, de uma família que cerça acessos, conexões, não dá essa liberdade. Quando você traz essa vivência para essas mulheres, elas se chocam, elas se revoltam? Como que é isso? A maioria, assim, eu só tive poucas que se revoltaram e eu falei, não é o momento. Chega um momento ali no tempo, na consulta, no conhecimento, que você fala, não é o momento ainda para você. Espera mais um pouco, porque você começa a ver que a energia ali da raiva, né? Começa a se confundir muito e realmente ultrapassa, assim, os limites. Então foram poucas que eu tive essa situação, mas a maioria, quando tem a troca de vivência, a maioria, sim, é surreal. Se conecta e se sente acolhida. Boa parte delas se sentem muito acolhida, né? E eu tenho até teve uma paciente minha, inclusive, que ela veio de indicação de uma amiga minha, e ela, uma energia maravilhosa, cheia das dúvidas, né? E era uma mulher mais velha, onde ela já tinha feito tudo. Já tinha sido mãe, já tinha trabalhado, já tinha casado, separado, já tinha ficado viúva, ela já tinha vivido bastante coisa. E a gente fez a tiragem de carta, eu acho que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive com o meu trabalho, que foi realmente ela falar de como as cartas conseguiram falar as dores dela. É como se eu tivesse sentido aquilo que ela sentiu. Então, essa troca de vivência, ela faz você realmente conseguir colocar a sua vulnerabilidade para fora e realmente conseguir colocar esses pontos e trabalhar nesse ponto. Então, é realmente uma troca de coragem e confiança na jornada. É uma coisa bem legal, assim, é gratificante, muito gratificante. O tarô, o fato dele ler sem a gente precisar falar, é bom porque, de repente, aquele trauma que tá lá escondido realmente está impactando a nossa vida, né? Exatamente. Por exemplo, eu sou uma oraculista e leio bastante tarô, então tenho várias formas de ler tarô. Eu tenho light, eu tenho mitológico, eu tenho de Marsella, pombagira, umbanda, cigano, então assim, diversas formas. Então geralmente quando eu faço a tiragem de tarô, eu gosto de entender a energia da pessoa, e assim eu sei qual tarô trabalhar para realmente entrar na ferida ali da pessoa, porque tirando as cartas a gente já tem um padrão no nome, na data de nascimento, e a gente consegue ver o que a pessoa está passando naquele momento. Então, a tiragem de carta, ela se torna algo que realmente vai mostrar. Então, o tarô, ele vai falar da ferida, mas ele vai falar da ferida de acordo com a sensibilidade. Como a pessoa está vibrando. Porque imagina, uma pessoa que está ali passando por um período de luto, você chega e fala de uma forma onde vai machucar essa ferida e vai trazer a culpa, isso tranca a energia da pessoa. Isso vai trancar a energia da pessoa e a pessoa vai fazer o quê? Ela vai se afastar. Ela vai se afastar de tudo aquilo que é espiritual, porque na onde ela foi procurar conforto veio uma forma mais negativa. Então, assim, você tem que entender muito a energia da pessoa para vocês poderem saber passar a mensagem da forma mais tranquila possível. Sim que tem umas que você vê ali que precisa do puxão de orelha mesmo, com força, mas você vai de energia para energia. É uma coisa muito doida, é uma coisa muito divertida também. Não sei se é porque eu tenho a clarividência, mas geralmente sempre aparecem umas entidadezinhas, uns elementais da pessoa que mostra ali o que a pessoa precisa fazer para mudar essa dinâmica da vida dela. Sai de ciclo repetitivo, crença limitante, e aí vai se mostrando muito no tarô. Principalmente essa questão de crença limitante. Quando a pessoa está nesse processo de despertar, quando ela está procurando direcionamento para relacionamento, quando ela está procurando direcionamento para finalização de ciclo profissional, o tarô, ele ajuda muito, ele traz esses elementos onde vai fazer aí funcionar para a pessoa. Então, de acordo com a tiragem que a pessoa procura,
o tarô ele vai te trazer o direcionamento exato daquilo que a pessoa precisa. Então, assim, é uma ferramenta incrível. Aí, assim, é inevitável as pessoas chegarem no tarô e querem saber de prosperidade. Mas como é que as pessoas lidam com essa prosperidade real ao invés dessa prosperidade de rede social que é sempre muito exacerbado? Tudo é exagero, tudo. E quando a gente tem no tarô, traz a pessoa para a realidade, para a prosperidade real. Como é que ela lida com isso? Olha, assim, prosperidade é uma coisa muito engraçada porque todo mundo procura mais amor. Todo mundo quer amor da vida. E é onde geralmente mais as pessoas quebram a cara. Na questão da prosperidade, meio que a pessoa sabe que ela tá meio que voando. E o tarô só fala, ó, volta aqui. E elas lidam super bem. Agora, quando a questão é relacionamento, aí o bicho pega. Porque não aceita, fica bravo, pede pra tirar a carta de novo. E dá pra ver, pelo tempo que eu tenho de trabalho, dá pra ver que muitas vezes a pessoa manda a mesma pergunta com algumas palavras modificadas, né? Com algumas frases modificadas, mas vai sair a mesma coisa. E realmente a pessoa fica brava porque sai exatamente a mesma coisa. Na prosperidade, realmente, a prosperidade é realmente a questão de você quer a prosperidade, você tem que começar a olhar e ser um pouco mais grato ao que está ao redor. Porque geralmente o tarô ele sempre vai vir falar um pouco mais dessa questão de olhar ao redor e ser grato. Porque hoje a paz que você tem hoje, alguém sonha em ter. Então sempre vai ter alguém atrás e sempre vai ter alguém na frente. Você sempre vai querer desejar aquilo que está em alguém na frente. E ao mesmo tempo tem alguém atrás de você que está querendo desejar a sua vida. Então é um ciclo. Começar a gratidão e começar a realmente entender que você precisa viver o presente, porque assim você consegue ter uma visão, um deslumbre do futuro. E você vai conseguindo manipular, quebrando essas crenças limitantes. Porque a prosperidade, ela vem muito com a questão da crença limitante, né? E geralmente ela vem muito interligada com a família desse plano. O amor, ele vem com crença limitante, mas ele vem de outras vidas. Então, energias karmáticas mesmo. Então, assim, são feridas que doem, mas a pessoa não sabe por que dói, entende? Então, nessa questão da prosperidade, a gente consegue trabalhar com mais facilidade, né? E, geralmente, quem vem já com um direcionamento para a espiritualidade, já vem até com baralho cigano. É uma pessoa que já lida com as cartas há um tempo, já tem conhecimento de uma mesa, e já vem direto com a questão, ó, trabalho, preciso saber disso, eu quero saber a energia e o que vai estar bom para mim, o período que eu quero ali, como que eu vou conseguir trabalhar. Então, já vem com as perguntas muito bem estabelecidas sobre essa questão de prosperidade. Mas quem vem de primeiro momento sempre vem com essa questão mais do emocional, do acolhimento, que procura, e aí, geralmente, é onde tem ali mais conflito quando a gente fala o do porquê. Porque não aceita a ferida e não entende por que tem essa ferida. E muitas vezes essa ferida nem é dessa vida, é de outras. E aí, nesse ponto, a gente acaba entendendo que talvez a prosperidade está muito relacionada àquilo que você foi instruído a fazer, e no amor a gente sempre sonha com uma alma gêmea, né? Então, exatamente. Você trouxe isso dos ciclos kármicos. As pessoas, elas conseguem, depois de um atendimento, compreender isso, que ela tá sempre entrando num relacionamento tóxico porque isso não é de hoje, ela procura uma pessoa para ser submissa porque não é de hoje, ela quer uma pessoa para ajudar a caminhar do lado e isso não é de hoje? Bom, algumas pessoas sim, realmente é a balança. A gente vê essa questão do tarô como uma balança, né? Que equilibra ali muito. Então tem pessoas que vão vir e que entendem, né? E tem pessoas que vão vir com aquela questão de por que não dá certo e de bater no ponto da teimosia mesmo. Não porque não acontece isso comigo, porque eu não sou desse jeito, mas as cartas ela vai mostrar além do seu consciente, ela vai te puxar pro subconsciente. Então essa questão de amor é uma coisa muito engraçada. É inevitável também a pessoa, ela ter um relacionamento assim, querer ter posse, querer ter controle, porque assim, ela tá ligada àquilo de forma extremamente intensa, né? Então você tá dando ali um basta naquela situação para ela, seja pro bem ou pro mal, mas você tá pondo um limite. Você é assim e acabou, né? A pessoa, ela vai negar, porque tá tudo ali muito intenso, né? Tudo muito visceral, essa questão do sentimento, né? Geralmente, esse perfil que você falou, geralmente eles somem e voltam depois de 6 meses. Que é geralmente o que o tarô abre. Ó, daqui 6 meses você volta. E depois de 6 meses a pessoa volta. Tudo que você falou aconteceu. Porque a pessoa, ela fica desconfiada. Não, porque não vai acontecer, porque eu não sou desse jeito. Porque bate muito no inconsciente. O emocional, ele sempre vai jogar muito inconsciente. Então, quando a pessoa, ela vem, né,
ela volta depois de 6 meses. É uma coisa incrível, ela volta depois de 6 meses. Ela vai voltar depois de 6 meses. Às vezes demora até um pouco mais, porque não quer dar o braço a torcer. E aí você vê onde precisa trabalhar e a pessoa vem, quando ela vem na segunda vez, ela já vem mais desconstruída e mais apta para poder entender o que prende ela não ter um relacionamento, né? E aí vai para radiestesia, para poder cuidar dessas feridas, para poder entender a fundo onde causou essa ferida, se isso vem de outras vidas, se isso vem desse momento. Então, assim, isso vai levando de um ponto para o outro, né? Geralmente eu indico ir pela numerologia, porque a gente consegue entender um pouco mais esse ciclo repetitivo e o que a pessoa está passando no ano, né? Então, naquele ano a gente vai ver os pontos negativos, os pontos positivos, onde vai estar trabalhando, se nesse ano vai trabalhar mais com o mental, se esse ano vai trabalhar mais com o emocional e como trabalhar ali para manter equilibrado, junto com o mental, porque o mental a gente vê como um caduceu, a gente vê como um triângulo, né, o símbolo do triângulo. Aqui bate o mental, o emocional e o racional desse lado. Então, é um constante equilíbrio, né? A gente vê ali desenha a balança. Não sei se você já viu a árvore da vida da Cabala. Sim. Então, é exatamente aquilo. Você vê as duas pontas, ela tem que se manter equilibrada numa ponta para baixo. Então, você está equilibrando numa linha muito tênue. Então, é realmente entender e aí depois ir para a radiestesia para entender essas feridas. Então, trabalhar aos poucos e ali devagarzinho. Não adianta você subir de uma vez toda, porque quando você sobe de uma vez toda, a tendência é você para o outro lado com muita intensidade e o tombo ser muito grande. Então, para que isso não aconteça, é realmente ir trabalhando em cada aspecto que for abrindo. E aí também vai dar sensibilidade de ver o que a pessoa está apta a ouvir e o que a pessoa não está apta a ouvir, né? E ali você vai se deixando conduzir tanto pela ética da terapia, quanto também pela ética ali espiritual, né? Os nossos mentores não é doido de chegar e falar uma coisa que a pessoa ainda não está preparada para ouvir. E a pessoa, ela escutou. Como que funciona essa parte da cura? Que caminhos que ela vai seguir através do direcionamento que essas bússolas de numerologia, da radiestesia e do tarô passaram? Como é que isso vai tratar com ervas, com incensos, banhos? Como que você direciona isso com as pessoas? Bom, assim, eu e meu marido, a gente tem, hoje em dia, a gente trabalha no instituto, a gente tem um profissional muito coligado um com o outro. Ele é quiropraticista, eu sou acupunturista e a gente trabalha ali com essas energias no corpo físico. Quando começa com essa questão do cuidado e da cura, aí dentro da radiestesia, a gente consegue auxiliar algumas coisas que vão melhorar nesse padrão vibracional da pessoa para a cura. Então, primeiro, a radiestesia ela vai ajudar do corpo energético, sutil, e preparar o mental para uma nova programação, certo? Então, é realmente um tratamento guiado através da radiestesia e através do tarô, né? O tarô, ele vem como um direcionamento para os questionamentos que vêm. Então, nesse processo, a pessoa ouve, vamos curar? Vamos curar. Então, o que a gente vai fazer? A gente cria esse plano de tratamento. E aí, essa pessoa tem esse plano de tratamento no corpo energético, que são as mesas radiônicas, né? E a radiestesia, uma vez por mês, para ver como que tá a melhora desses parâmetros. E ali se trabalha com gráfico, com cristal, e aí vai de acordo com cada pessoa. Tem pessoa que às vezes tá com uma confusão mental, então usa ali gráficos de acordo com essa confusão, junto com as pedras ali, que foi prescrito dentro dos parâmetros das escalas radiônicas. Então, vai indo ali de acordo com aquilo que o corpo sutil. E aí entra depois pro corpo físico, a acupuntura, para poder estabilizar e soltar toda essa energia que está estagnada na musculatura, e a quiropraxia ela vem realmente para poder instalar esse corpo todo, fluir e deixar ele leve. E aí depois trabalha com a meditação também, aromoterapia, chá, os banhos, as ervas que encaixam dentro da energia da pessoa, o tipo de escaldapé, quais tipos de sal que você pode usar, porque a gente tem vários sals. Tem de magnésio, tem de potássio, tem de vários ali, e você pode usar um sal daquele justamente para fazer a complementação do pé, o fortalecimento do chakra básico, da raiz. Então você vai criando várias ferramentas dessa cura, que é o corpo físico, mental, espiritual e energético. É para poder manter esse equilíbrio das duas esferas, emocional e racional. E você percebe que as pessoas elas estão abertas a lidar com o problema, ou elas só querem uma solução rápida para a dor que elas estão sentindo? O pessoal que eu atendo geralmente, que me procura,
são pessoas que realmente estão dispostas a mudar. Então, assim, realmente disposta. Vou mudar, eu vou mudar. Demora para entrar ali realmente no gatilho e entrar na rotina essa questão do autocuidado. Porque quando a gente se cuida, a gente tem que se priorizar. Não adianta. Pelo menos ali 1 hora por dia, um banho conectado, um momento de tranquilidade. A cada 15 dias você tem um momento de repouso, de cuidado do corpo, de cuidado da mente. É obrigatório, certo? Até você conseguir colocar isso todos os dias da sua vida. Então é uma rotina que vem bem no comecinho e, assim, rotina no começo, até engatilhar, demora muito. Então é realmente um processo dia após dia e de conexão. A maioria das pessoas, elas vêm aberta, tem aquela dificuldade no começo que é normal. Tem gente que pena quase 1 ano. Tem gente que é muito rápido. Tem gente que 1 semana já entrou na rotina, vamos que vamos. E isso também vai de vibração para vibração, vai de signo para signo também. Que aí é onde você realmente vê a astrologia funcionando. Aquela coisa que a gente vê da astrologia, da questão da influência de cada signo no campo energético da pessoa, ali você vê a composição e como eles formam. É uma coisa interessantíssima, porque você vê o padrão energético e você vai criando também um arquivo incrível de energia e de alma das pessoas. É muito legal. É um trabalho bem legal e bem interessante. Então, assim, tanto para a pessoa para quem está trabalhando, né? Eu, no caso, amo o que eu faço, eu adoro, porque é realmente um laboratório. Você conhece pessoas, você conhece energias. Então, a questão de você ter essa sensibilidade de conseguir se pôr no lugar do outro, tentar entender a dor e ajudar ele a se curar dessa dor é muito satisfatório. É um trabalho muito satisfatório e muito legal. É uma coisa que eu amo fazer realmente. Promover o bem-estar é muito de conexão, né? Como você se conecta com a dor do próximo e você não absorve, mas você ajuda, né? Exatamente. Você não pode absorver. Tem casos que a gente acaba absorvendo porque a gente, às vezes, entende o que a pessoa está sentindo porque a gente já sentiu na pele. Então, tem aquelas energias que você acaba se entregando um pouco para poder tentar acelerar o processo para aquela pessoa conseguir andar com as próprias pernas. Então, são casos e casos, mas, assim, trazer o bem-estar para a pessoa também entender que algumas pessoas não vão estar dispostas a curar. E de que você não pode se fraquejar porque tem outras que precisam de você. Então, assim, é uma coisa muito doida, porque realmente você consegue ver energias. Tudo aquilo que a gente vê nos livros, a gente consegue ver nas pessoas. É uma coisa incrível, assim, bem legal. E a gente consegue ver tudo, né? Arquétipo, signo, energia, guia, entidade, tudo. E ainda mais que essa pessoa tá aberta a querer saber essa questão da espiritualidade, nossa, vem assim, é um canal de informação muito grande, muito grande. Você abre assim um portal na pessoa, estuda aquela pessoa e você vai passando todos aqueles códigos que existem dentro dela. E aí, com as informações, ela vai vendo ali o que faz sentido ou não. E assim, a gente percebe que aqui a gente tem uma pluralidade muito grande, né? Cada pessoa vai se conectar com uma ferramenta, uma linha de pensamento, uma pessoa vai mais para os astros, outra vai mais para a questão religiosa, vai se apegar na fé, e o terapeuta ter essa sensibilidade de se adequar a essa pluralidade é essencial, né? É essencial, porque sempre ficar atento a tudo que está mudando, e hoje em dia tudo muda muito rápido, porque todo mundo hoje em dia tem muita informação. E hoje em dia a informação também muito da ancestralidade está muito mais aberta por conta da internet, né? A gente hoje em dia tem várias ferramentas de buscas incríveis, e é muito doido, porque a gente tem que se adequar. Por exemplo, às vezes vem pessoas que querem trabalhar com arquétipo, né? Na radiestesia a gente consegue trabalhar nessas ativações de arquétipo. Ativação de arquétipo através de chakra, a gente consegue fazer isso de uma forma virtual, não precisa ser presencial. Mas para isso a pessoa tem que estar muito alinhada, e às vezes a pessoa vem assim, eu quero alinhar, eu quero a energia de Vênus. E aí você tem que saber ali um pouco da mitologia, você tem que saber um pouco da cultura, você tem que saber um pouco da vibração que a pessoa está vibrando, se aquilo é compatível para ela, ter ali o tato para poder modificar ali quando necessário essa energia. Então vamos começar a trabalhar assim. Então você tem que passar a criatividade para aquilo que você tem de conhecimento, para que a pessoa tenha confiança, porque ela vai estar te entregando a sua energia, entende? Uma aspas que não fecha pode
é um buraquinho que pode entrar alguma coisa e desestabilizar um processo. Então, nessa área, você tem que ter assim, a sensibilidade de realmente sempre estudar, sempre procurar conhecimento e entender que quando a gente trabalha com essa parte da terapia, a gente está trabalhando com tempo, e esse tempo ele não é reto, ele é um plano gigante que ele dá 360 e que ali passa presente, passado e futuro e todas as ramificações que interligam em uma única pessoa. Então é muita informação. Você entra num campo de dado energético da pessoa muito grande. Então, assim, o conhecimento, o estudo é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, e realmente se limpar, se conectar espiritualmente, porque eu acho que isso é importantíssimo. E quando a gente se conecta espiritualmente, eu acredito que a religião ela é muito importante justamente para a gente ter um lugar e uma corrente para poder se limpar, para poder transcender, para a gente aprender e cultuar de alguma forma aquilo, a gente expressar a nossa fé de alguma forma. Acho isso muito válido na religião, mas não dogmatizar e doutrinar aquilo que faz parte de você, que é a sua intuição. E a sua intuição é o que abre para suas entidades, para suas energias, e você contradizer o que você acredita como verdade, uma verdade de uma outra pessoa, é realmente entregar a sua energia na mão de terceiros. E isso pode dar muito errado, porque se gera uma desconexão, gera culpa e você regride ali o que você já construiu. E infelizmente as pessoas delas associam o arquétipo como uma roupa que você vai vestir e você vai pegar aquele poder, mas elas não entendem que existem consequências, que existe todo um preparo, que você vai trazer isso para você, né? Assim, hoje em dia a gente é muito carente de figuras expressivas, né? E os arquétipos trazem justamente esse direcionamento de expressão, de comunicação, de como se ter uma postura, né? Exatamente. E assim, tudo que a gente ativa o positivo e o negativo, porque a gente é feito de positivo e negativo, então não tem como fugir, né? E entender que no momento que você estiver oscilando para o negativo, você vai trazer toda a energia do arquétipo junto. Se você não é uma pessoa vulnerável, a partir do momento que você ativa, você se torna vulnerável. E em alguns pontos que estão mal resolvidos, essa vulnerabilidade ela vai vir com muito mais força. Então, o arquétipo é uma coisa maravilhosa, faz uma transformação. Mas você tem que entender que quando você vibrar para qualquer ponto, seja ele em êxtase, seja ele perverso, você vai estar levando as sombras de um arquétipo, de uma energia atrelada à sua. Porque a energia faz parte de você faz parte do Uno, você faz, mas é algo que estava adormecido e que você começa a voltar para você. Então você vai destruir muita crença para aquilo se atrelar e se tornar natural para você. E aí esse processo são 6 meses aí onde vai ficar oscilando muito essa energia. Então eu sempre falo, se você vai ativar um arquétipo, procura um profissional para poder entender como está a sua vibração, para quando você for, você saber separar o que é seu e o que é o do arquétipo. Que aí, infelizmente, as pessoas elas começam a confundir na espiritualidade quando que é a intuição, quando é a realidade, quando é a energia, quando é ela, o que é a conquista pessoal dela, o que é algo sobre influência, né? Exatamente. E assim, uma coisa muito doida, porque quando a gente fala de intuição, a intuição, ela te leva para um vale de ilusão muito grande. E essa ilusão, ela vem carregada de ansiedade, e a ansiedade, ela se alimenta do quê? De culpa, de medo. Então, quando você, às vezes não tá para acontecer nada, você tá bem, você intuiu, você viu uma coisa ali que te deu um gatilho negativo. Se você estiver desequilibrado energeticamente, essa energia da intuição, ela vem como uma ansiedade, ela cria uma projeção gigante na sua mente, porque você vê, porque a ansiedade, ela trabalha com medo, então ela trabalha com os olhos físicos, ela não trabalha com o terceiro olho. O terceiro olho, ele é o mental. Se o mental tá desequilibrado, joga toda essa visão pra clara evidência no olho físico, que é a emoção ou racional. O que tiver de desestabilizado vai te gerar um pânico ali. Então, a intuição, ela é algo que você deve trabalhar, e é realmente, quando você procura a cura e você começa a realmente fazer por você, o que vai te coligar é a intuição. E com todo esse conhecimento, você por você mesmo, assim, como trazer o nível correto de cada percepção dessa pra si, da mesma forma que você faz pros outros? Menino, já ouviu aquele ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau? A gente passa a mesma coisa desse lado. Não acha que é porque a gente sabe ali mexer com as ferramentas que a gente não tem nossos altos e baixos. E o negócio é mais punk ainda, porque a gente sabe o que tá acontecendo. Então, assim, o momento que a gente fraqueja, a gente fala assim, vou fraquejar, mas eu não vou deixar de fazer as minhas coisas, eu não vou deixar de intuir as minhas coisas, eu não vou deixar de perseverar
aquilo que é, porque é um momento, é uma fase, ao mesmo tempo que teve o ápice, eu sei que aquele momento vai virar ali em algum momento uma tensão. Então, saber que essa tensão ela vai voltar para o equilíbrio normal, me forçando a realmente me reconectar comigo. Então, eu faço terapia, eu faço radiestesia, eu tiro cartas, eu faço tudo que eu faço, tudo que eu vendo no meu produto, eu também faço para mim, porque realmente eu preciso estar bem para poder atender os meus pacientes, né? Eles precisam do meu melhor. Então, se eu não tô bem, eu vou me afastar e eu vou me recuperar de alguma forma. Então, eu fiquei um período sem trabalhar. Eu comecei a trabalhar na época da pandemia. Comecei a realmente, eu quero fazer isso na minha vida. Então, eu mudei o meu profissional completamente. Eu trabalhava, tinha um emprego estável, eu ganhava bem, tinha acabado de sair de um divórcio muito louco. Então, assim, minha vida tava um caos, 2 filhos pequenos, pandemia, história, eu vou mudar, eu mudei e veio a pandemia. Então, assim, eu aprendi totalmente no caos, sem visibilidade, sem nada, ali, sem recurso, porque tinha que economizar por conta da pandemia. Então, assim, foi uma loucura, porque a minha mudança fez tudo assim, né? Então, a terapia me ajudou e foi as ferramentas que me ajudaram a me manter sã. E foi ali onde eu comecei a falar, não, é isso que eu quero. E eu comecei a aprender na forma mais hard. Então, acho que eu sinto que eu aprendi tudo que eu precisava aprender. Fiquei afastada por 2 anos, depois dei uma parada. Afastei por 2 anos, porque eu perdi meio a mão do que eu trabalhava. Perdi um pouco que, né, veio a questão do visualização, internet, isso e aquilo. Perdi o foco completamente, voltei. E aí, voltei de novo, realmente focada naquilo que eu precisava. E naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu quero atender. Então, assim, o que vocês passam aqui, a gente passa aqui também. A gente tem as nossas provações e elas são bem assim, mas assim, pesada, porque se você sabe, você tem que aprender a lidar. E aí vem uma cobrança, e é a nossa própria cobrança mesmo. Porque realmente, se eu sei, eu não posso deixar fraquejar, eu não posso deixar a peteca cair. Às vezes eu posso porque eu sou ser humano, eu vou errar, mas é entender o erro e correr atrás de curar, de trazer leveza. Então, as mesmas ferramentas que eu uso para os meus clientes, eu uso para mim, porque eu sei que foram essas ferramentas que me salvaram no momento do caos. Então, eu me aperfeiçoei nesse período, me afastei um pouco na hora que eu precisei afastar e voltei de novo realmente com toda essa bagagem também. Então, assim, é igual, é a mesma coisa. Tem momentos que a gente chora, grita, aí toma um floral, acalma, faz um banho de erva, acalma, usa um pouco do instinto de criatividade, faz uma mandinga, acende uma vela, bota um incenso, coloca um óleo essencial e faz todas as ferramentas que você direciona para nós mesmos. Então, assim, é coisa doida. E você comentou um ponto muito importante, né? As redes sociais, elas nos dão um parâmetro da vida que não é a nossa realidade, né? Exatamente. Porque conforme você vai conquistando e você vai subindo, se você sobe de uma forma muito rápida, a tendência de você cair é muito alta. E o tombo é muito alto, é muito grande. Isso vai machucar muito. Porque tudo aquilo que você construiu achando que era verdade era só ego. Então você tem que... A internet, ela ascensiona muito o ego. E o ego, ele trabalha muito com o nariz, né? Ele trabalha muito com essa questão da elevação do nosso rosto. Que é o que traz elevação, é o que traz ali a tridimensão, né? A nossa visão. Então, é surreal, porque a internet, ela te traz ali a sensação do ego, da luxúria. É uma coisa, assim, maluca. Então, você tem que estar muito bem com você tem que estar com a sua fé bem estabilizada, tem que estar com a sua energia muito boa e realmente, sem véu nenhum. O que é meu, o que não é, não é. A intuição, eu sei o que é. A ansiedade, eu sei que é. Então, é saber realmente, saber o momento em que a ansiedade vem, porque a ansiedade, ela vai vir muito, principalmente no começo. Então, assim, a internet, ela vai alimentar essa ansiedade com luxúria e depois vai te jogar o medo, porque te joga pra escuridão, uma coisa muito doida. Isso de entender que, né, que as redes sociais, elas são um canhão de propagação, e quanto mais você divulga, mais a chance de atrair gente maluca que tá disposta a tudo, né? E isso vai reverberar de forma extremamente assustadora na nossa vida, né? Exatamente. Lida com rede social, tem que dosar, né, essa balança do visibilidade e retorno, né? Exatamente, porque a visibilidade, ela é muito boa, porque vai te trazer um recurso, né? Ela vai te trazer a materialização daquilo que você projeta para a prosperidade, você materializa, né, do plano espiritual, do plano energético espiritual para o plano
tridimensional. Só que vem uma galera, assim, hoje em dia, essa era de cancelamento, essa era de eu falo tudo, opino tudo, mas não quero ouvir o contrário, né? Então, se sai da sua zona de conforto, é errado. Então, tem toda essa questão de que você tem que estar com a mente muito bem blindada para não se deixar afetar. Porque vai ter muita gente que vai te desacreditar, vai ter gente que vai falar, ai, marmota, vai ter gente que vai falar que é isso, vai ter gente que vai falar que é aquilo. Então, você tem que saber lidar com tudo isso. Fora que vem uma galera doida pedindo uns negócios macabros pra fazer. Calma, pera, sossega, relaxa. E você não faz, começa a falar mal de você pra Deus e mundo, pelos ventos. Mas graças a Deus, assim, e as deusas, não sofro desse mal, porque realmente é muita proteção pra que essa galera não me veja e eu fique invisível aos olhos dela. E a gente percebe que a rede social também, ela traz ao mesmo tempo uma necessidade dinâmica de que vem uma resposta ali. E você lida muito bem com isso, de aguçar a curiosidade. Como as pessoas reagem a esse carinho que você passa nas redes sociais? Meu, é muito engraçado quando a gente faz a consulta, né? Quando a gente abre a câmera e fala, meu Deus, você é igualzinho na internet. Eu tento realmente ser eu mesma, né? Não criar uma persona sobre mim. Sim, às vezes aparece um nuance diferente da forma como eu tô me vestindo, da forma como meu cabelo tá preso, de como eu tô maquiada, mas sem interferir na minha verdadeira essência. Então, assim, eu tento jogar realmente quem sou eu de fato, sabe? É ser o mais eu possível. E é muito engraçado a reação das pessoas. Hoje eu vejo que um dos meus vídeos que mais repercutem é as minhas tiragens de todos os dias na manhã. E hoje eu já tenho um grupinho que manda mensagem das 9 horas da manhã para cadê a mensagem, senão eu não vou começar meu dia. Então é divertido ver o pessoal que interage muito nos stories também. É bem legal receber esse carinho. É divertido quando recebe as mensagens, a forma como as pessoas falam, é muito legal. E quando leva da internet para consulta, para algo mais pessoal, é muito engraçado, porque as pessoas falam, nunca pensei que eu estaria falando da minha vida para uma pessoa da internet. E é legal, né? Porque assim, a gente, ao mesmo tempo que tem a terapeuta, tem a que seria a influencer, né? Porque você tá impactando a vida das pessoas, você tá influenciando elas a experimentar coisas novas, então elas acham que aquilo ali é um personagem, e não é, né? É gostoso conhecer que é você mesmo, ele é o trabalho mais autêntico possível, né? É, realmente. E assim, eu acho que trazer essa autenticidade pra carta tira todo aquele paradigma de que tarô é aquela mulher assim, ó, que tem as bolas de cristal, gelo seco. Não é assim. Você somos iguais, vamos conversar, eu tenho um conhecimento que vai te ajudar. E a sua vivência vai ser muito interessante pra mim, porque eu vou conseguir ver de uma outra ótica o mundo. Então, assim, é uma troca muito legal, muito divertida. Eu adoro, eu falo, eu sou apaixonada e fascinada pelo que eu faço. Eu amo muito, porque além de eu ter me encontrado e passar essa vivência, é muito divertido. Eu gosto muito mesmo. E aí, realmente, os personagens que eu crio, eu realmente decidi criar ali as minhas entidades, as pessoas que falam comigo através dos bichinhos de força do meu totem, que é a capivara. E o personagem não deixa de ser um arquétipo, né? É algo que a pessoa ali usa para se conectar, para se aproximar de você, para de repente estabelecer uma zona de confiança, uma zona de conforto, para se abrir. E quando ela percebe que de fato é você, é melhor ainda, né? Porque você tá se abrindo, você tá se conectando com uma pessoa real, né? Exatamente. É uma pessoa real. A gente tem as nossas dores, eu vou entender as suas dores, eu vou tentar ajudar você a lidar com as dores. E estamos juntos, porque todo mundo sofre, todo mundo se machuca, todo mundo se ilude, todo mundo se frustra. E é um ciclo. Eu já fiz isso. Aconteceu com você, a gente vai arrumar uma forma de que o universo vai te ajudar. Ele vai te trazer a clareza, ele vai te trazer a pontualidade que você precisa. Então é realmente uma troca muito legal. Eu acho que além o financeiro importa, mas a troca energética é maravilhosa. E eu adoro fazer a tiragem toda, eu fico feliz na hora que eu tiro a tiragem, porque além de ser pra mim, é pra todo mundo que tá me assistindo. Então é muito gostoso. Eu gosto muito mesmo. Fico super feliz com essa troca. Os meus personagens, as minhas capivaras que ensina banho, que ensina paquera, do axé, adoro todos eles. O gostoso dessa conexão, né, é que ela, além de ser real, ela aproxima, né? Porque assim, a gente tem aquele pensamento de que a pessoa que tem a espiritualidade, que ela tem a sensibilidade, que ela trata, ela
se transmuta ali, ela faz uma conexão surreal para nos orientar. E ali a gente faz essa proximidade, né? Essa relação de proximidade. E isso traz para cada um essa sensação de jornada, né? Você passa essa percepção de que uns estão no começo, outros estão no meio. As pessoas, elas conseguem entender que é um lance de jornada. Então, essa palavra jornada, ela tá se tornando um hype agora, né? As pessoas estão começando a criar uma certa consciência sobre isso, né? E é uma jornada individual. Então, cada um vai passar num momento diferente. Cada um vai passar por uma energia diferente. Então, as pessoas estão começando a criar consciência agora dessa questão da jornada. Tá se abrindo mais, assim, tá vindo uma linha de terapeutas trazendo mais essa palavra jornada. E essa jornada individual. E as pessoas, elas estão começando a entender um pouquinho sobre essa dinâmica. Ainda mais com toda essa movimentação planetária que aconteceu. E esse ano já começou com uma movimentação gigante. Alinhou tudo, depois desalinhou tudo. E o mundo a cada dia mostra que tá ao mesmo tempo tudo se explodindo, a gente tem ao mesmo tempo diversas conexões novas surgindo, novas oportunidades, e fica essa nuvem pelo caminho. Que esperança que você traz para as pessoas com tudo isso caótico? E aí, o que acontece no futuro? Então, energia do futuro. A gente fala tanto do futuro, né? E, assim, o que eu vejo pro futuro é realmente o mundo, ele sempre vai ser apocalíptico. O mundo, ele é caótico, não adianta. Ele sempre vai ser caótico. Se a gente for olhar pro nosso passado, o nosso planeta, no nosso planeta, quantas vezes ele não caiu em guerra, quanto ele não caiu em doença, quantas pessoas não morreram de pobreza, quantas pessoas não sofreram ao longo de toda a nossa evolução. Quantos impérios não caíram, quantos impérios não ascenderam, quantas guerras não foram travadas, quantas pessoas não foram perseguidas, quantas raças não foram perseguidas. E se a gente for ver, o planeta, ele sempre vai repetir esse padrão, sempre, porque é o equilíbrio. O caos, ele é o equilíbrio da Terra. Então, é realmente entender que cada um tem a sua jornada. Tentar abraçar o mundo não vai fazer diferença, porque o mundo, ele é muito grande, ele é muito extenso, ele tem muitas culturas. Então, é realmente desapegar um pouco do mundo e se conectar na sua jornada. Se você está conseguindo fazer por você, se você está conseguindo vibrar um pouquinho mais alto que o planeta, o mundo, né? Longe da guerra, longe ali, realmente conseguir se afastar um pouco de todo esse caos e se concentrar em você, você consegue manifestar essa energia de paz e de harmonia às pessoas que estão à sua volta. E é realmente entender, né, que o futuro, ele é algo que, por mais que a gente consiga às vezes ter um deslumbre, né, dele, a gente precisa focar no nosso presente, que é isso que vai valer a pena, entende? Porque o mundo, ele sempre foi caótico, ele sempre vai ser caótico, ele não vai mudar. É o sistema do nosso planeta, infelizmente. Ele pode gerar transformações, e essa transformação, ela está acontecendo. Cada ano que passa, as pessoas estão se tornando mais abertas, estão se tornando um pouco mais voltadas para a comunidade. Tem ainda muito destroço? Tem, mas não é se pegar nessas pessoas, é se pegar a si. Então, realmente, para ter uma mudança significativa, é cada um fazer por si. Cada um veio sozinho e vai embora sozinho. Por mais que a gente venha com gêmeos e tudo mais, mas cada um vem com uma hora diferente. Nem que for por minutos de diferença, mas vem com uma diferença. E vai embora com diferença também. Então, assim, cada um tem a sua jornada. Então, é não se pegar ao presente do mundo e se pegar ao seu presente, né? Tem uma analogia que eu gosto muito de usar, que vivemos no mundo conectados na Terra. Então, quando a gente vê essa análise que o mundo é aquilo material, é aquilo que traz o caos, a Terra é aquilo que nos conecta, é aquilo que nos faz vivo, é a evolução de Deus. Porque Deus é aquilo que você toca. Eu vejo Deus tocável, eu vejo na natureza, eu vejo no rio, eu vejo no mar, eu vejo em tudo aquilo que se multiplica. Então, se for para fazer algo pelo mundo, que faça pela Terra, que se conecte pela Terra, que lute pelos direitos da Terra, né? Que dê espaço realmente para a Terra continuar florescendo cada vez mais. Então, se for para fazer algo pelo mundo, faça a sua parte pela Terra. Eu acho que é isso, se conectar com a Terra e fazer parte dela, mas deixar o mundo um pouco de lado. O mundo, ele é caótico, ele traz muitas coisas maravilhosas, a gente precisa dele para sobreviver, mas não fazer 100% ele prática do nosso
nosso dia a dia. Não se prender às crenças que ele nos limita, os dogmas, as tradições, os rituais que eles nos travam. Isso também ajuda a aliviar essa sensação de saturado, né? De que todas as oportunidades já foram esgotadas, que a gente não consegue criar nada novo, não consegue empreender, não consegue mostrar que a gente tem valor próprio, que a gente tem um poder pessoal, que existe essa sensação de expansão, né? Exatamente. Então, é realmente entender o futuro. O futuro, ele é algo que a gente cria todos os dias. Teve acho que, se eu não me engano, foi um vídeo, foi um texto que eu li, que a gente tem uma visão de que o futuro, ele tá na nossa frente. Mas, na verdade, o futuro, ele tá atrás e a gente tá andando de ré. Porque a gente anda para um desconhecido. É como se a gente estivesse num rio e esse rio caísse numa cachoeira. A gente não sabe que horas que a gente vai para essa queda. A gente sente as turbulações nesse caminho, mas a gente sabe que é alto. Pode ser baixo, pode ser profundo, pode ser raso, pode ter pedra. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas se a gente foca realmente no presente, a gente consegue movimentar e sair desse ciclo repetitivo de cair, retornar, voltar e ficar nesse ciclo repetitivo. Não, é deixar fluir e movimentando. Então, a frase é o seguinte: a vida a gente anda para trás. Então, a gente consegue, às vezes, ter o deslumbre. Por isso que a gente tem entidades, porque eles estão vendo aquilo que a gente não consegue enxergar, aquilo que está atrás da gente. E a gente vai movimentando o nosso presente de acordo com aquilo que a gente consegue, porque o passado a gente consegue ver. A gente consegue ver onde estão os erros, a gente consegue ver as repetições de padrão, a gente consegue analisar tudo aquilo que a nossa família fez e aquilo que não funciona mais para você, as heranças que não fazem mais parte da sua essência. Então você consegue transformar seu presente todos os dias e o futuro vai se desenhando. Então você consegue ter mais certeza do que vem para trás, porque você vai manipulando isso no seu presente. Você vai quebrando padrão, você vai quebrando energia e aí você vai desenhando o seu futuro e você consegue ver um pouco mais o que tem ali atrás. Você tem aqueles momentos de lucidez onde você tem o deslumbre daquilo que você está criando, e é onde entra muito a manifestação também. Confiar, né? Ter a percepção de que tem uma ferramenta, que tem pessoas que já têm essa capacidade de preparar ao invés de só vislumbrar e buscar essas ferramentas, buscar esse carinho, buscar lidar com esses problemas para que possa ser mais leve essa confiança, né? Exatamente. E você ter confiança é onde você trabalha na espiritualidade, é onde a espiritualidade entra nessa questão do despertar. Então é me conectar e realmente deixar fluir como o rio e fazendo e movimentando da forma como ele deve ser movimentado, é manipular, né? Aquilo que a gente quer. A manifestação, quando a gente fala da manifestação, é realmente, quando a gente manifesta, a gente cria ali o plano mental. Acho que todo mundo sabe que é o plano mental. Você cria ali a tela branca, você visualiza tudo aquilo que você quer, que são os nossos sonhos. Então a gente cria isso tudo no aspecto mental, né? A gente manifesta isso tudo no astral. Como trazer essa energia do astral para a Terra? É realmente manipulando essa energia, é se conectando, é olhar para o passado, entender as dores e tudo que aquela dor te trouxe de aprendizado, né? E saber afastar aquilo que não faz mais parte de você, abrir mão de certas coisas e movimentar isso ao seu favor. Então, realmente, essa questão da manifestação, ela te traz essa questão de pintar na Terra aquilo que você deseja, né? E aí você precisa entender, e a espiritualidade te ajuda nesse aspecto, né? De você saber o que é só tô voando, e aquilo que realmente você pode trabalhar para criar. E é onde entra o tarô, onde entra a radiestesia, onde entra a espiritualidade, onde entra a meditação, reiki, e entra tanta ferramenta, é tanta coisa que você pode começar. Muitas pessoas começam pelo reiki, que eu acho que é uma das ferramentas onde todo mundo consegue se auto-aplicar também, e aí dali é um caminho sem volta. Você começou pelo reiki e já era, você não volta mais. E com isso agora as pessoas, elas têm uma oportunidade de conhecer uma pessoa que vai deixar a água menos turva, a correnteza mais leve, que vai ajudar a trabalhar essa questão da confiança. Fala uma dica para quem ainda não experimentou, tem essa curiosidade de entrar em contato, perder esse medo, perder esse dogma e ter esse primeiro contato de mandar assim: oi, eu quero experimentar. Uma dica é assim: se você tá com dúvida, se você tá cheio de pergunta, questionamento, onde você sente que a sua vida tá ruindo, o tarô, ele pode te ajudar, ele pode te direcionar. O tarô, ele é uma ferramenta onde realmente você vai conseguir entender presente, passado, futuro, onde você vai conseguir se conectar com a sua verdadeira essência. Então a dica é realmente se
permita. Você vai estar dando o primeiro passo para o seu despertar de uma forma natural e tranquila. Não é porque muitos têm essa despertar de uma forma caótica que você precisa ter. É só você primeiro dar o primeiro passo. É só dar o primeiro passo. E se desprender dos dogmas de que o tarô é uma religião. O tarô ele não é uma religião. Ele é um direcionador. Ele vai mostrar coisas e repetições do seu passado. Ele vai te trazer clareza para o seu presente, você vai conseguir entender o seu presente de uma outra ótica, de uma outra forma, de uma outra visão. Aquela tempestade que você está passando, esse redemoinho que está acontecendo dentro da sua vida, é realmente você conseguir ver isso de uma outra percepção, de uma outra ótica. Então, e conseguir realmente projetar e manifestar aquilo que você sonha para o futuro, né? Então, você vai estar criando um processo de autocuidado e de autoentendimento. E realmente não ter medo de repetir, caso precisar repetir, e saber como você sair da situação e não se perder dentro dela de novo. Então, assim, a dica que eu dou é: procure o tarô, que ele vai te ajudar, sim, e muito, muito mesmo. Todos os aspectos da sua vida, profissional, familiar, social, amorosa, que todo mundo adora. E a pessoa que tem esse medo de mandar o oi no Instagram, no WhatsApp, como é que ela chega e tem esse primeiro contato com você? Como é que ela faz para conhecer isso de uma forma leve? Perder esse medo, manda um oi. Como é que a pessoa se conecta com você? Como as pessoas se conectam comigo assim? Geralmente me chamam primeiramente pelo Instagram, então me chamam pelo inbox, pelo direct, né? Inbox é coisa do Facebook. Mas me chama ali pelo direct e começa realmente a interagir. Primeiro começa interagindo pelos stories. Aquilo que você gostou, você interage. Eu já vou estar sabendo ali que você é uma pessoa, é uma alminha que está querendo um direcionamento. Ali começa realmente, dá uma curtidinha naquilo que você gostou. E além de saber que aquilo você está te interagindo e está te despertando interesse, e vai indo de passo a passo. Vai ter um dia que vai vir uma palavra-chave, curte e manda aquele oi. E geralmente as pessoas fazem isso, elas vão lá, dão uma curtidinha, e aí eu vejo toda aquela análise durante a semana, eu vejo ali todo mundo que compartilha, que manda mensagem. Toda semana eu mando, também faço a caixinha de pergunta. Então, assim, vai deixando ali uns pontinhos, vai mostrando, se tornando presente, e depois manda um oi. Sem problema. E geralmente é assim, manda um oizinho ali, fala: oi, tudo bem? Eu gosto do seu conteúdo. Aí depois dá uma sumidinha, eu mando ali a mensagem, falo, fico contente, né? Tem aquela retribuição de afeto. E aí eu sempre convido: então, mas qual que é a sua dúvida? O que você quer saber, né? Aproveita que a gente está conversando, o que você quer falar para mim? E geralmente é dali onde a gente começa a conversar até a pessoa falar: vamos fazer então uma tiragem de carta que eu tô sem medo. Então é realmente essa questão da amizade, é criar uma amizade, um laço com todos os meus seguidores e com todos aqueles que querem despertar. Então geralmente começa a interagir, então começa ali na interação, um coraçãozinho no stories, um coraçãozinho ali na postagem, pode mandar ali um cacazinho no comentário, vai se expressando. É um lugar onde você não vai ser julgado. Todas as suas opiniões vão ser bem aceitas e ali a gente vai começar uma conexão, criar uma conexão. Então, além de você estar dando seus primeiros passos, você também está aí criando um laço bem legal para uma direção bacana. Bem gostoso. E como as pessoas te encontram nas redes sociais? Em qual redes sociais você está? Bom, hoje em dia eu uso mais o meu Instagram mesmo, que é @mistérios_da Catarina, ou colocar Mistérios da Catarina, que também aparece, tudo junto. Então ali é onde tem a minha rede social. Tem também um TikTok, mas o TikTok eu posto mais meme, assim, coisa mais divertida, aqueles memes de tarô, de bullet cósmico. Então, assim, é uma coisa mais descontraída, né? E também é o mesmo @, @mistérios_da Catarina, que ali vai falar sobre mais essa coisa mais divertida mesmo, nessa questão da desconstrução aí do tarô de uma forma mais leve, né? Assim como a espiritualidade. Eu vejo a espiritualidade como uma coisa muito leve, muito divertida. Eu realmente vejo todos os mestres que passaram pela Terra como seres muito evoluídos e pessoas realmente com humor muito bom, né? Veem a vida com muita leveza. Então, se eles transmitem a leveza, por que eles vão ficar
tá bravo. Eu não vejo eles bravos. Vejo seres muito alegres, então eu tenho que transmitir essa vivência que eu tenho com eles para todos os meus conteúdos. Então no TikTok você vai ver coisas mais divertidas, um pouco mais fora do profissional, e no Instagram você tem ali um contato mais profissional, as tiragens todos os dias, algumas tirinhas engraçadas, as dicas das capivaras místicas, e é isso. E aí fica o convite para as pessoas conhecerem, experimentarem e também ter essa oportunidade de experimentar, ter essa conversa gostosa, leve, descontraída e autêntica, porque isso faz bem, isso muda o seu dia. Sim, com certeza. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.